Desculpa, pessoal. Vamos lá. O sistema de gestão ambiental, como todo sistema, ele é baseado no ciclo PDCA. Então, vocês já estão cansados de ouvir falar do ciclo PDCA. Por que o ciclo PDCA funciona? Porque, por exemplo, eu fiz um projeto para reduzir o meu consumo de energia em 5%, né, para esse ano. E aí, o que eu faço? Né? Atingir meu objetivo, consegui reduzir em 5%. Acabou? Não. No ano seguinte, eu faço o quê? Será que eu consigo reduzir mais 2%? Mais 1%? Ou mais 5% novamente? Eu começo a gerar todo o processo novamente. Então, o ciclo PDCA, ele é um ciclo contínuo, ele não para. Por isso que todo o processo de gestão, ele se baseia no ciclo PDCA. Eu crio um projeto, eu crio uma ideia, executo essa ideia, verifico se essa ideia deu certo, né? Se deu certo, ótimo, eu implanto e replico ele para outros departamentos da empresa. Se não deu certo, eu corrijo para saber o que não deu certo, né? E uma vez que eu atingi o meu objetivo, eu começo tudo novamente, né? Então, a grande vantagem de você utilizar o ciclo PDCA, que ele é um ciclo que não para, né? Ele é contínuo, né? Então, você vai atingindo objetivos, vai melhorando. Eu uso como exemplo, né, a tecnologia automotiva. Qual era o carro que nós utilizávamos em 1929? Né, o famoso Ford T. Se não houvesse o PDCA, nós ainda estaríamos andando de Ford T, correto? Né? Então, pessoal, eu vejo o PDCA como um ciclo, né, uma ferramenta, né, que ajuda o sistema a evoluir, né? E ele sempre vai estar alcançando novos padrões, novos valores, né, e melhorando a eficiência do sistema. De acordo com a literatura, né, uma proposta de gestão ambiental deve conter no mínimo 3 dimensões. Né? Quais são elas? Dimensão espacial, local, setorial, etc. Área na qual espera-se que as ações de gestão tenham eficácia. Ou seja, eu escolho, né, aonde que eu vou aplicar inicialmente o meu sistema de gestão. Sempre, né, nas empresas que eu implantei sistema de gestão ambiental, né, para mostrar a eficiência do negócio, eu crio uma célula piloto. Olha, vamos implantar primeiro nesse setor aqui. É lógico, eu, né, na visão que eu tenho de processo, eu escolho aquele que vai me dar mais vantagem, né? Então, eu implanto nesse setor. Por quê? Porque aí eu consigo mostrar o resultado para toda a empresa. Olha, é viável, o setor lá conseguiu economizar X%. Outra coisa é a dimensão temática. Essa minha redução é redução do quê? É redução de energia elétrica, é redução de geração de resíduo, é redução do consumo de água, é menos poluição do ar. Qual que é o meu objetivo? Então, aí eu vou ter a minha dimensão temática. Então, eu tenho o local, o que eu vou fazer nesse local. E, por último, a dimensão institucional. Por que é bom eu fazer esses dois antes para a empresa? Né? Porque a empresa ela vai ganhar mais dinheiro, porque ela vai ficar mais reconhecida no mercado, eu vou conseguir vender meu produto mais barato, eu vou conseguir mais penetração de mercado, meu market share aumenta, né? Então, essas três visões, ou seja, aonde, o que e por que eu vou fazer isso, né? Essa aqui é o grande segredo. Então, como fazer o gestor da empresa entender? Olha, eu vou fazer nesse local para ganhar isso aqui por causa disso aqui, né?
Então, se eu aplicar essas 3 temáticas aqui para o gestor da empresa, ele vai entender o que eu estou falando em sistema de gestão. Né? As abordagens empresariais em relação aos problemas ambientais podem ser bem diferentes, né? Por que eles podem ser bem diferentes? Gente, cada empresa tem uma necessidade, cada empresa tem um processo e cada processo tem o seu impacto. Algumas empresas, por exemplo, pode ser o desperdício de matéria-prima. Outra empresa pode ser o quê? Economia de energia elétrica. Outra empresa pode ser o quê? Geração de resíduos. E aí cada uma vai ter o seu enfoque direcionado. Por exemplo, teve numa das empresas que eu trabalhei que o enfoque nosso foi reuso de água nos processos produtivos. Nós conseguimos, com um projeto que nós fizemos, né, economizar 2 milhões de reais por ano. Nós fizemos porque eu não fiz sozinho, né? Era uma equipe multiprofissional, né? E nós conseguimos uma redução de custos de 2 milhões de reais ano. Sabe o que é isso? É muito dinheiro. O diretor da empresa, quando viu o processo que nós implantamos de reuso de água, na época nós gastamos 600 mil reais para economizar 2 milhões por ano. Pagou o projeto? Pagou, sossegado. Né? E a partir dali tudo era lucro. Só com reuso de água. O projeto nosso foi focado no quê? Em reutilizar as águas que nós tínhamos no processo. Nós tínhamos lá uma estação de tratamento de efluentes que era meia boca. Nós renovamos toda a estação de tratamento de efluentes e com isso nós tivemos que mexer em alguns itens do processo, né? E com isso nós conseguimos reutilizar 100% da água que utilizava no processo voltava para o próprio processo fabril, gerando uma economia de 2 milhões por ano. Será que o diretor da empresa comprou a ideia? Né? Lógico que comprou, né, gente? E aqui a gente tem nessa tabela aqui, né, os tipos de abordagens relacionadas a algumas empresas. Por exemplo, controle de poluição. Tem algumas empresas que estão no básico aqui, controlar a quantidade de resíduos que ela gera. Outras estão na prevenção da poluição, ou seja, aqui ele controla, aqui ele já vai evitar a poluição, né? E qual é a estratégia? Competitividade, né? Ou seja, menos produto jogado fora, menos insumo desperdiçado, menos poluição, melhor para o meio ambiente, produto mais barato, mais competitivo no mercado. Essa primeira ação, ela é reativa, ou seja, eu já poluo, eu vou diminuir a minha poluição. A segunda, ela é reativa e proativa, né? E a primeira também é proativa. Então, as ações das empresas, eu tenho aqui, ó, preocupação básica, postura típica, ações típicas, preocupação da gestão, envolvimento da alta administração. Você pode ver que na primeira fase, controle de poluição, a alta gestão quase não participa. Ela delega, fala assim, ó, isso é problema do Departamento de Gestão Ambiental, eu não vou me envolver com isso não. Se não existe o envolvimento da alta direção, ele nunca vai estar no fator estratégico da empresa. Agora, quando eu falo de estratégia, como visão da empresa, visão de mercado, aumento de market share, redução do custo do produto, né? Eu tenho o quê? Um planejamento estratégico. E no planejamento estratégico está envolvido quem? A alta direção da empresa.
nessa primeira fase aqui, ó, só está o pessoal da área de meio ambiente. Nessa segunda fase já está um envolvimento um pouco maior de outras áreas. Nessa terceira fase, todos da empresa estão envolvidos, né? Não existe um só envolvido, são todos. Não é unânime a forma de tratamento da questão ambiental. A gente já sabe disso, né? Tanto que existem empresas com sistema ambiental fortemente desenvolvido, como nós temos empresas que não têm nada na área de gestão ambiental. Essas empresas que não têm nada na área de gestão ambiental, você pode ver que elas são empresas que buscam apenas o quê? Sobreviver no mercado competitivo. Sobreviver no mercado competitivo significa o quê? Apenas não fechar as portas. Mas, cada ano que passa, ela sofre mais para se manter no mercado. Né? Cada vez ela está mais precária e cada vez ela está afundando mais. A maioria dessas empresas que estão nesse estágio, ela acaba trocando de mãos. Ou seja, acaba sendo vendida porque ela não se suporta mais. Até chegar ao ponto que ela cai na posse de um grande conglomerado que tem uma visão estratégica, e aí vem, implanta um sistema de gestão ambiental e viabiliza essa empresa. Eu já vi dono de empresa, né? Era dono da empresa, ele acabou vendendo a empresa para um grande conglomerado, aí ele veio visitar a empresa, ele chorou, falou, pô, esse negócio podia tudo ter, era tudo meu, e eu não tive essa visão, tal, você tem. Por quê? Porque ele não conseguiu ter uma visão estratégica do negócio, que valeria a pena ter investido numa gestão ambiental, para quê? Para melhorar a eficiência da empresa e ganhar dinheiro e continuar competitivo no mercado. Ele achou que era apenas uma frescura, que era como se fala, modismo, né? Não entrou, perdeu a eficiência, deixou de ser competitivo e perdeu a empresa. O sistema de gestão ambiental da empresa, ele não precisa ser um sistema padrão, um sistema copiado ou um sistema... Por quê? Porque cada empresa tem a sua expertise, a sua especialidade, a sua generalidade. Então, a empresa ela pode criar um sistema de gestão próprio, né? Ela pode optar por desenvolver algo específico do seu segmento de negócio. Eu não preciso, só porque uma grande empresa pede, eu preciso copiar o projeto daquela grande empresa. Tá? O projeto ele pode ser desenvolvido a partir da minha necessidade e dos meus recursos. Atualmente, o conjunto da norma ISO 14000, né, elaborado pela ISO, né, é uma das normas de gestão ambiental mais conhecidas pelas empresas. Né? No começo, essa norma ela era um pouco mais engessada, ela era um pouco mais difícil. Com as últimas revisões que a ISO 14000 teve, né, ela se tornou uma norma muito mais fácil de ser aplicada, muito mais fácil de ser gerenciada, e ela não ficou tão engessada. De tal forma que até empresas de pequeno porte conseguem implantar uma ISO 14001, sem tanto problema. No começo, quando ela foi criada, só corporações estruturadas conseguiam, porque ela era muito burocrática. Com o tempo, eles perceberam que isso não era necessidade e não agregava valor, pelo contrário, agregava custo. E aí essa estrutura foi enxugada, né? Hoje, pequenas empresas conseguem administrar uma norma ISO 14001. E aí nós temos a 14001, 14004 e a 14061. 14001 para empresa, para produto, e a 14061 ela é específica para empresas de organizações
florestais, pessoal que trabalha com produção de papel, faz reflorestamento, então existe uma norma específica para eles, que é a 14.061. A norma 14.001 é clara quanto aos seus requisitos, que foram agrupados em 5 grandes blocos, né? Política ambiental, né? Que a primeira coisa que a empresa tem que ter é uma política ambiental, mas uma política ambiental séria, gente. Tá? Não é qualquer política ambiental. Planejamento, o que é? Como eu vou fazer para operacionalizar o meu sistema de gestão? Implantação e operação. Como que eu implanto e como que eu vou administrar o meu processo de gestão? E, por último, verificação, que seria o quê? Auditoria do meu sistema, né? Quando ele fala em verificação, ele está falando em auditar o sistema. O que é auditar um sistema, gente? Não é nada tão burocrático. Auditar um sistema é verificar se os objetivos traçados estão sendo cumpridos. E uma coisa que a norma ficou muito bem clara: análise pela alta administração, ou seja, qual o interesse que a alta administração da empresa dá para o sistema de gestão. E aqui, gente, tem um grande segredo. Eu já fui auditor. A primeira coisa que eu faço numa auditoria é marcar uma reunião, né, com a alta administração da empresa antes de começar o meu processo de auditoria. Por quê? Na entrevista que eu faço com o gestor da empresa, eu sei se o sistema de gestão dele está falho ou não. Por quê? É simples. Você faz uma pergunta. Eu quero ver o seu plano de investimento para o ano de 2020. Dentro do plano de investimento dele, eu vou saber se ele tem dinheiro para o sistema de gestão ou não. Por exemplo, né? Qual é a verba dele de manutenção? Qual é a verba dele de treinamento? Qual é o investimento dele para novos equipamentos? Por que eu faço essas perguntas, gente? Verba de manutenção. Se a verba de manutenção for muito baixa, o que acontece com os equipamentos que geram poluição? Não vou sofrer manutenção. Se não sofrer manutenção, o que acontece? A poluição aumenta. Se eu não tiver investimento em treinamento, não vai haver conscientização das pessoas, o sistema não funciona. Se ele não tiver investimento em novos equipamentos, não vai melhorar a eficiência dos processos, consequentemente não vai reduzir o quê? O consumo de insumos. Então, ou seja, na alta administração eu já mato todo o sistema de produção dele, de gestão. E aí eu vou para a área operacional só confirmar o que eu acabei de levantar lá na alta direção. Aí você chega lá na máquina e fala assim, ó, seu Zé, o senhor foi treinado? Ah, eu fui treinado em... Como fala? No posto de trabalho, né? E como foi esse treinamento? Ou seja, não teve, né? Ah, on the job, eu lembrei o termo que o pessoal usa muito. Ah, treinamento on the job. Tá, que consiste o treinamento on the job do seu Zé? Não tem. Por quê? Porque lá na alta administração não tinha verba para treinamento. Então você já matou o sistema dele aí, né? Aí você fala assim, ah, eu quero ver o plano de manutenção das máquinas. Hã? Plano de manutenção das máquinas? É. Por quê? Porque lá em cima eu vi que a verba de manutenção não atendia a necessidade do sistema. Então, quando você faz essas perguntas, você só está checando o que você levantou junto à alta administração. Facinho de matar um sistema de gestão.
cheguei a ponto de empresa que eu tinha que falar, olha, eu vou parar a auditoria, eu vou suspender a auditoria, vou dar um prazo aí de 3 meses para vocês e eu volto daqui 3 meses. Porque se eu continuar, eu sou obrigado a dar uma não conformidade maior e seu sistema vai por caixa prega. Né? Aí o pessoal, mas o que eu faço? Simples. Ou vocês tomam consciência de implantar um sistema de gestão decente ou desiste dele. Se for desistir, eu continuo a auditoria e vocês já se encerram por aqui o processo. Né? É interessante destacar que o nível de detalhamento e complexidade do SGA, a amplitude da documentação e a qualidade dos recursos alocados depende do porte, da natureza da atividade da empresa, né, das instituições. De forma tal, a proposta se torna viável até para pequenas empresas, que eu falei para vocês. Né? Ou seja, eu tenho que desenhar um sistema de gestão ambiental de acordo com a minha empresa, de acordo com os meus processos. Não adianta eu querer utilizar um sistema de gestão ambiental formado por uma empresa grande, por uma empresa diferente da minha, que não vai dar certo, porque os recursos, a alocação de verba, investimento é muito grande. Né? Teve uma empresa que eu trabalhei até pouco tempo nessa empresa, e cheguei lá, o diretor era novo. Fazia 2 meses que o diretor estava lá. E a gente, logo de cara, ia passar por uma auditoria do SGA. Aí ele me chamou e falou, Sérgio, o que é isso? Ele tinha vindo de uma gestão de uma empresa financeira e veio cair numa autopeça. Né? Falei, nossa senhora, você está na roça. Eu passei uma semana dando treinamento para ele, para explicar para ele que era um sistema de gestão ambiental. Todo dia eu ia lá, no mínimo 1 hora, sentava com ele explicando tudo para ele. Falei, olha, aqui, isso aqui, plano de investimento, expliquei todo para ele, plano de investimento dele, aonde. Quando eu falava para ele, né, os requisitos da norma, ele falava, mas como que eu vou evidenciar isso, Sérgio? Aí eu mostrava para ele, ó, mostra para mim tal coisa, tal. Aí no final ele chegou para mim e falou assim, olha, Sérgio, quanto você acha que a gente precisa para colocar essa empresa em pé? Eu falei para ele, 5 milhões de reais. Aí ele virou para mim e perguntou, você investiria 5 milhões de reais nessa empresa? Eu falei, não. Aí ele chamou o gerente de produção e falou assim, olha, eu quero que você faça para mim um orçamento com tudo que a gente precisa fazer na empresa para deixar essa empresa em pé. Quero que você levanta todos os custos para mim, para me apresentar para a matriz. Ficava nos Estados Unidos. Aí chegou um belo dia, ele me chamou para uma reunião, né, eu e o gerente de produção. Aí ele perguntou para o gerente de produção, você fez o serviço que eu te pedi com relação aos custos? Ele falou, fiz, só falta 2 itens. Eu falei, em quanto está o orçamento? Ele falou, 4 milhões e 700. Mas falta 2 itens ainda que eu não recebi a cotação. Aí ele chegou para mim e falou assim, ó, Sérgio, como é que você sabia que ia custar tudo isso? Aí eu perguntei para ele, por que você me contratou? Pela sua experiência. Eu falei, então você já respondeu a pergunta. E aí ele voltou a perguntar para mim, você investiria? Eu falei, não. Eu pegaria esses 4 milhões e transportaria essa fábrica para um outro lugar. Mudaria ela de lugar. De preferência para uma cidade do interior. Por quê? Porque aí você começa com a planta nova, layout novo, tudo novo, né? Um monte de problema que você tem aqui, você vai deixar para trás. E é que nem carro, né? Carro velho você reforma, ele continua sendo carro velho, né? Certo? Então, a empresa, a mesma coisa.
Avaliação do ciclo de vida é outra coisa que o sistema de gestão, né, ou seja, a ecoeficiência, deve levar em consideração. Qual é a fase de vida de um produto e qual o impacto que esse produto produz em todo o seu ciclo de vida? Né? Por quê? No momento que eu estou produzindo ele, no momento que eu insiro ele no mercado, como o impacto que ele gera nesse mercado, né? Qual o ponto máximo de consumo dele, qual os impactos que ele levar nesse ponto máximo, e quando ele estiver fora de uso, o que acontece com esse material? Qual é o impacto ambiental que eu tenho no descarte desse material? Né? Então, quando eu falo de envolver a engenharia de produto, né, focado com a ISO 9000, com a ISO 14000, desculpa, com a gestão ambiental, né, é estudar justamente esse ciclo de vida do produto, para saber os insumos que ele usa, quanto de impacto esses insumos produzem no meio ambiente, durante o consumo dele, qual o impacto que ele já... Porque, de repente, eu tenho um processo de produção limpo, mas durante o ciclo de vida desse produto, o impacto que ele gera no meio ambiente é grande. Né? A fabricação dele não é problema, o problema é o uso do produto. Né? O ciclo de vida do produto. Ou o descarte desse produto, o impacto que esse produto gera na hora de descartar. Quer ver um exemplo simples disso? Uma bateria automotiva. Ou melhor, qualquer bateria. O processo de fabricação da bateria até que é relativamente simples. Se eu fizer um bom processo, bem eficiente, pouco impacto ambiental, não é? É onde está o maior impacto ambiental de uma bateria? Na hora do descarte, né, pessoal? Né? A parte do descarte. Quando eu estiver descartando o produto, é que eu tenho o maior impacto dele. Ou seja, no final de vida útil dele é o que eu tenho impacto. Então, eu tenho que pensar, quando eu gero um produto, né, como ele vai ser fabricado, como será o uso dele durante o período de vida útil e como será o que? A fase de descarte desse produto. Duas etapas principais do ciclo de produto. Inventário, descrição de quais emissões ocorrerão, né, e quais matérias-primas serão utilizadas durante a vida do produto. E análise de impacto, análise dos impactos das emissões e do esgotamento de matéria-prima. Outra coisa que tem que ser estudado também, né, é o seguinte, né? Quanto de matéria-prima eu uso para fazer esse produto e por quanto tempo essa matéria-prima vai estar disponível no mercado. De repente eu estou usando uma matéria-prima que a reserva é pequena. Pode chegar um momento que eu não tenho mais esse produto, essa matéria-prima para usar. Aí eu tenho que ter meu departamento de engenharia desenvolvendo um novo processo, um novo produto, né? Esse instrumento de vida útil do produto, né? Ele surgiu a partir da verdade de que a produção de qualquer produto pode atingir o meio ambiente de diferentes formas. Aquilo que eu falei para vocês, né? Ele pode ter o fluxo de matéria-prima, energias envolvidas no ciclo de vida do produto, né? E o impacto ambiental no final de cada fase, né? Então, eu tenho impacto ambiental na fase de produção, eu tenho impacto ambiental na fase de uso e o impacto ambiental na fase de descarte do produto. A avaliação do ciclo de vida está sendo adotada
por alguns segmentos desde o fim do século XIX e ganhou reconhecimento de órgãos importantes, né, do nosso país, como o Ministério do Meio Ambiente. Alguém já ouviu falar em logística reversa? Você já ouviu falar nisso? Por exemplo, se você pegar essa primeira foto aqui, a foto do lado esquerdo, né? Dentro de um processo de logística reversa, isso daqui jamais poderia estar acontecendo. Por quê? Porque a logística reversa obriga que o fabricante de produtos eletrônicos recolha os produtos que ele vendeu. Né? Então, ele tem que ter evidenciar um sistema de recolher os produtos que ele vendeu. Eu trabalhei numa fábrica de produtos eletrônicos que a gente teve que implantar assim, né? sistema de logística reversa. Você imagina que nós tínhamos filial em Manaus. Aí você fala assim, ó, como que eu vou fazer para trazer um material que não serve mais, né, de Manaus para ser desmontado em São Bernardo do Campo? Está parado para pensar nisso? O custo disso fica mais caro do que um produto novo. Mas a logística reversa obrigou a gente a criar um sistema. Ou seja, nós tivemos que desenvolver na região lá de Manaus uma empresa que recolhia produtos eletrônicos, descaracterizava ele e dava o descarte correto para os seus componentes. Nós tivemos que fazer a parceria com uma empresa lá de Manaus para fazer a logística reversa para nós. Quanto à análise do ciclo de vida do produto, né, é um instrumento direcionado à tomada de decisões da empresa. Ou seja, a alta direção da empresa é que tem que estar voltada com interesse nesse processo. Né? E muitas empresas tanto o fazem que seus produtos são rotulados exatamente de forma a evidenciar que a empresa está preocupada com esse processo. Ou seja, por exemplo, empresas que utilizam símbolos de reciclagem, né? Algumas, se eu colocar até o percentual de reciclagem desse produto, ele pode, 65% dele pode ser reciclado. Um exemplo dos equipamentos que utilizam controle de consumo de energia, né? Tem lá aquela tabela de consumo de energia do produto. Então, aí, as empresas que realmente se preocupam, né, que tem um sistema de gestão, estão o quê? Cada vez mais estudando formas de melhorar a eficiência de seus produtos. Quer ver um exemplo? Imagina a geladeira da minha avó, né? Quando ela passou a ter energia elétrica lá, é óbvio, né? Então, imagina comparar uma geladeira da época da minha avó com uma geladeira de hoje. Pode ver que a geladeira de hoje tem uma capacidade de gelar e de armazenar muito maior do que a geladeira da minha avó e consome bem menos energia. Por quê? Estudo do ciclo de vida do produto, né? Análise de vida do produto. Existem 3 tipos de rótulos, né, de acordo com a ISO 14001 a respeito disso. Tipo 1, são aqueles criados por entidades independentes ou de terceira parte, aplicáveis ao produtos que apresentam certos padrões ambientais desejáveis na sua categoria. Existe uma norma da BNT, que é a norma 1999-B, que falam quais são essas características, né, para você poder obter um rótulo do tipo 1. Rótulo do tipo 2 é autodeclaração de afirmação da qualidade ambiental
do produto ou serviço sem certificação independente. Ou seja, eu não tenho uma ISO 14001 certificada, por exemplo, mas, né, de acordo com a ABNT 1999-A, eu posso me autodeclarar que eu tenho um sistema de gestão ambiental. Não necessariamente a ISO 14001, mas eu tenho um sistema de gestão ambiental. Né? E tipo 3 são aqueles que trazem informações sobre dados ambientais de produtos, quantificados de acordo com um conjunto de parâmetros previamente selecionados e fundamentados de acordo com a ABNT 2000. Né? Ou seja, né, o tipo 3, né, são rótulos que eu tenho como comprovar que o meu produto é eficientemente, né, ecológico. Aí tem exemplos de selos, né, de meio ambiente, né, que as empresas utilizam. A imagem A representa um rótulo ecológico da União Europeia, né, União Europeia para os produtos que estão certificados para toda a comunidade europeia recebem esse selo. E no Brasil nós temos esse selo aqui, ó, o rótulo ecológico da BNT. Entre as diretrizes básicas da gestão ambiental, encontramos modelos criados por várias organizações que são referências para diversas empresas e instituições. O conceito de produção mais limpa. O que é o conceito de produção mais limpa? Aqui eu estou verificando aqui na base do meu processo produtivo, né? Como que eu posso utilizar ou aproveitar melhor a minha matéria-prima de tal forma que não exista sobra, que não exista resíduo para me descartar, de que forma que os meus processos podem ser eficientes para que no final da linha 100% do insumo que entrou saia como produto ou próximo disso. Né? O ideal é que eu tenha o mais próximo possível de 100%. Tudo isso vai me levar a dizer o quê? Que eu tenho uma produção mais limpa. Produção mais limpa, eu volto a dizer, eu estou me concentrando no fator dentro da empresa, eu não estou analisando o ciclo de vida do produto, apenas o processo produtivo. A produção mais limpa, introduzida pelas Nações Unidas por meio para o meio ambiente, que é a PNUMA, né, pode ser sumarizada na adoção de 3 grandes procedimentos, né, destacados no quadro. Processo de produção, né, conservando as matérias-primas e a energia, eliminando aquelas que são tóxicas e reduzindo a quantidade e a toxicidade de todas as emissões de resíduos, ou seja, eliminar o máximo possível de resíduos, de preferência, levar a geração de resíduo a zero. Produtos, reduzindo os impactos negativos ao longo do ciclo de vida do produto, desde a extração das matérias-primas até a disposição final, ou seja, eu trabalhar no meu produto para que ele gere o mínimo de impacto, ou seja, eu utilizo o mínimo de insumos e matéria-primas necessários e, na hora de descartar, ele não gera impacto ambiental. E o terceiro, na área de serviços, né? Incorporando preocupações ambientais no projeto e fornecimento dos meus serviços. A área de serviço normalmente é mais fácil de se alavancar. A capacidade de todos os envolvidos é um elemento chave, bem como a difusão da informação. O que é isso, pessoal? O sistema de gestão ambiental ele vai funcionar se
todas as pessoas estiverem envolvidas, todos os meus processos, as pessoas têm que terem consciência do que a atividade dela impacta no processo com relação ao meio ambiente. Eu tenho que ter lá o operador na máquina. O que acontece se você for no banheiro, por exemplo, e deixar sua máquina ligada? Nada. Não. Acontece. Ela vai consumir a energia elétrica, ela vai consumir fluido de corte e não vai produzir. Ou seja, a máquina está consumindo insumos que são impactantes ao meio ambiente e ela não está produzindo. Então, mostrar para o operador que cada atividade, cada coisa que ele faz na máquina dele, impacta diretamente ao meio ambiente. E se ele aprender a desligar o fluido de corte da máquina, desligar a máquina cada vez que ele sair da máquina, ele vai ver que ele vai economizar energia elétrica, ele vai economizar fluido de corte da máquina. E vai eliminar os desgastes das peças que são rotativas, que estão funcionando enquanto a máquina não está sendo utilizada. Né? Então, são fatores, né, de conscientização que envolve todo o ambiente de trabalho. Eu citei o exemplo do operador, mas todos os processos, né, estão envolvidos nisso. E aí nós temos o conceito de ecoeficiência, né? Introduzidas pelo World Business Council for Sustainable Development, ou seja, né, o Sistema Sustentável Desenvolvido para o Mundo em 1992. Baseia-se na compreensão de que a redução de materiais e energia por unidade de produto... essa é outra coisa importante para a gente mencionar, gente. Sempre que eu for quantificar numa empresa, né, a questão de consumo de energia, consumo de água, consumo de insumos, eu tenho sempre que dimensionar por unidade de produto produzido. Por quê? Porque imagina, né? Imagina que o ano passado a minha empresa estava gastando 1.000 kWh de energia mês. Né? Ou hora, né? 1.000 kWh. O que aconteceu agora com a pandemia do coronavírus? Eu estou consumindo só 500 kWh. Mas por que ele está consumindo só 500 kWh? Então ele está sendo eficiente na gestão ambiental dele? Não, não está sendo eficiente. Por quê? Porque ele está produzindo menos. Se eu estou produzindo menos, estou fazendo menos produto, é óbvio que eu vou gastar menos energia e menos insumo. Né? Quando eu faço o cálculo, eu tenho que fazer por unidade de produto produzido. Por quê? Se de repente eu aumentar minha produção, eu vou passar a consumir 1.200 kWh. Nossa, você aumentou em 20% o consumo de energia, só que eu aumentei em 30% minha produção. Ou seja, eu estou consumindo mais, mas eu estou mais eficiente no meu processo. Isso que é importante. Por isso que a gente sempre faz o estudo focado no Product Units, ou seja, unidade de produto produzido. Então, eu sempre vou levar todos os consumos meus relativo à quantidade de produtos produzidos. Então, eu pego toda a média de consumo da empresa e tento transformar isso em produto produzido. Aí eu vou dizer se eu fui eficiente ou não. Porque se eu aumentar a minha produção ou se eu diminuir a minha produção, o meu consumo de energia, meu consumo de água
Ele tem que ser proporcional. Certo? Ele tem que variar de acordo com os aumentos de demanda. Se eu for mais eficiente, eu vou conseguir produzir mais produto gastando menos energia. Né? Então, o ciclo básico de ecoeficiência é, primeira coisa, não gerar resíduo. Né? Segundo, reduzir, né, o consumo de matéria-prima ou reduzir a geração de resíduo. Se esses dois primeiros não for possível, eu vou tentar fazer o quê? Reutilizar a minha matéria-prima que sobrou no meu processo. Se não dá para mim reutilizar, eu vou tentar fazer o quê? Reciclar essa matéria-prima. Se não for possível isso, eu vou tentar dar um tratamento para esse meu resíduo e, se eu não puder dar o tratamento, dar uma disposição final de forma adequada. Na produção mais limpa e na ecoeficiência, o modelo de gestão ambiental, que inclusive possui muitas semelhanças com o primeiro, né, que é a produção mais a ecoeficiência, entre as áreas destacadas, né, por dias, são oportunidades de melhorar a ecoeficiência. Nós temos reorientação dos processos, ou seja, reestudar os meus processos de tal forma que eu diminua o consumo, né, das minhas matérias-primas, dos meus insumos. Pessoal, fazendo uma pergunta, esse não é o mesmo objetivo do sistema de gestão da qualidade? Teoricamente é, né? Objetivando o quê? Redução de custo, né? custos, né? A revalorização dos subprodutos. Por meio da cooperação com outras empresas, pode-se incentivar a revalorização dos diferentes produtos. Ou seja, tentar descobrir uma forma de utilizar os subprodutos gerados na empresa ou os resíduos. Um exemplo que eu dou, numa empresa que eu trabalhei, né? Até fiz uma brincadeira com o meu diretor. Eu falei para ele, olha, você não precisa mais pagar meu salário não. Tá? A única coisa que eu vou pedir para você é que você me doe todos os resíduos gerados pela empresa. Ele falou assim, Sérgio, aonde está o pulo do gato? Né? Aí eu peguei e mostrei para ele um trabalho que eu fiz, né, sobre venda de resíduos. A empresa, ela não tinha sistema de gestão nenhum. E eu também não cheguei a implantar uma ISO 14000 lá. Mas eu fiz um projeto de sistema de gestão de todos os resíduos gerados pela empresa. Eu consegui, na época, isso foi em 2003, né, gerar uma economia, né, ou seja, uma receita de R$48 mil por mês, só na gestão de resíduos. Ele falou para mim, putz, Sérgio, que belo salário você quer ganhar, né, velho? Né? Você imagina. E detalhe, gente, era R$48 mil que a empresa jogava fora todo mês. E a partir das análises de processo que eu fiz, de revalorização dos produtos, da venda dos resíduos, eu consegui gerar uma receita de 48 mil. Pena que ele não topou a ideia de transformar isso no meu salário, né? Redesenho dos produtos. Outra forma é eu pegar meu produto, reestudar meu produto de tal forma que ele utilize menos componentes. Eu fiz um trabalho interessante, na época eu era novo ainda, numa empresa
eu trabalhei na área de desenvolvimento de produtos dessa empresa, onde o objetivo nosso era reduzir justamente o consumo de matéria-prima para a produção dos produtos. Olha, no primeiro momento a gente conseguiu de cara assim, 15% de redução, modificando apenas o design do produto. Modificando o design do produto, a gente conseguiu 15% de economia de matéria-prima. Só redesenhando os produtos que nós já tínhamos. Recolocação dos mercados, ou seja, buscar para os produtos da empresa, né, novas formas de utilizar, novas formas de investir o produto para tentar aumentar o ciclo de vida do produto. Por quê? Aumentando o ciclo de vida do produto, eu consigo diluir os custos, melhorando, né, a eficiência na vida útil do produto. Outros modelos de gestão ambiental também são importantes, pois estão demonstrando que é possível as empresas alcançarem os objetivos em suas áreas de atuação. Ou seja, empresas criativas conseguem criar outros sistemas de gestão ambiental que não necessariamente são os baseados nas normas ou nos processos conhecidos hoje. São empresas que criam os seus próprios sistemas de gestão e estão conseguindo excelentes resultados financeiros, né, com relação a isso, e reduzindo a questão dos impactos ambientais, né, reduzindo o consumo de matéria-prima e conseguindo excelente penetração de mercado. A partir da visão global, o setor privado sentiu a necessidade de aderir oficialmente à sua política empresarial à responsabilidade ambiental. Essa adesão torna-se concreta quando as empresas passam a realizar um conjunto de atividades que podem ser individuais ou coletivas. Ou seja, a sociedade, queira ou não, ela está apertando cada vez mais as empresas para que as empresas olhem, né, de forma positiva para o sistema de gestão ambiental. Por quê? Todo mundo quer produto melhor e mais barato. E dessa forma, as empresas estão sendo forçadas a analisar, né, de que forma elas podem reduzir os custos. E uma das formas de reduzir os custos é justamente implantando sistemas de gestão ambiental. Muitas vezes, o cliente nem percebeu que ele foi responsável por isso, mas indiretamente ele forçou a empresa a adotar uma política ambientalmente correta, né, em função da necessidade de redução dos custos dos seus produtos. Alguns fatores que forçam as empresas, né, a adotar um sistema de gestão ambiental. O Estado exerce papel regulador, ou seja, o Estado ele cria leis, né, e obriga as empresas a cumprir essas leis. Por exemplo, descarte de resíduo industrial não pode ser jogado em qualquer lugar. Ele tem que mandar para aterro sanitário que seja homologado a receber resíduos industriais. É uma forma que o governo atuou sobre as empresas e hoje muitas empresas, elas para pagar menos, né, para enterrar o seu lixo industrial, ela faz o quê? Ela procura ser mais eficiente nos seus processos para gerar menos resíduo, para ter menos despesas de descarte. A comunidade exerce papel regulador informal das empresas, pois é afetada drasticamente e rapidamente em casos de contaminação e dano ambiental. Ou seja, a comunidade ela reage se o ambiente onde ela vive for contaminado pelo resíduo de uma empresa.
E aí a comunidade reage, muitas vezes até deixando de comprar ou denigrindo a imagem da empresa. O mercado envolve diretamente a visão do mercado em relação à empresa como uma benfeitora ou não ao meio ambiente. Ou seja, principalmente na Europa, né? Ah, eu compro dessa empresa porque ela é ambientalmente correta, né? A Europa tem muito dessa questão que não compra qualquer produto de qualquer país em função do tipo de tratamento ambiental que essa empresa dá. Fornecedor. O fornecedor também ele pode colaborar oferecendo para a empresa matéria-prima que impacta menos o meio ambiente, oferecer insumos que são melhores, né, para o meio ambiente do que os utilizados atualmente. Entretanto, por que ainda é tão difícil ver esses e outros modelos de gestão ambiental sendo adotados pelos diferentes segmentos empresariais do país? Vocês teriam ideia, gente, por que as empresas se recusam a implantar sistemas de gestão ambiental? Alguém poderia me dar uma ideia? Eu acho que eles acabam não implantando logo de cara, porque primeiro é a conscientização do Todo mundo pessoal. saiu ou ninguém está me ouvindo? Aí eu Estou tô aqui, ouvindo. professor. Tô Também ouvindo estou também, aqui. Desculpa, pessoal, eu que não estou ouvindo vocês, que eu estou sem o fone. Ah, tá escutando aí? Desculpa. Eu coloquei o fone de ouvido aqui, esqueci de colocar ele de volta. Então, pessoal, por que é tão difícil para as empresas ainda entender essa questão da gestão ambiental? O que vocês acham disso? Então, Informação, será? Falta de informação, Será? professor? Será que é informação só? Parte dos gestores? Eu diria que a boa parte é falta de profissionais que saibam vender a ideia do sistema de gestão para o empresário. Então, professor, então é isso mesmo. Né? Falta de informação. Uhum. É, Porque a muitas informação vezes o correta não está empresário... chegando para eles, né? Porque o empresário está tão preocupado com a gestão financeira do negócio que muitas vezes esse tipo de oportunidade não é percebida por eles. Nem eu falei para vocês lá, quando o cara veio falar para mim, nossa, foi bom, né? Ganhamos 70 mil reais. Eu falei, não, foi péssimo. O que faltava para ele? Quando que eu falei para ele que foi péssimo a gente ganhar 70 mil reais vendendo resíduo? na verdade, ele não está ganhando nada, ele está deixando de perder, né? Exatamente. Eu recuperei 70 mil reais que ia ser jogado fora. Mas quantos por cento eu consegui recuperar do que foi jogado fora? Você não conseguiu recuperar 100%, aí que está o problema. 10%, quanto foi muito. Se eu ganhei 70, ele jogou 700 fora. Quando eu falei para ele que para mim ganhar 70 mil, ele jogou 700 mil fora, ele ficou doido. Mas o que faltava para ele? Visão, conhecimento do processo. Falou, peraí, jogar resíduo fora, então não é bom para mim. E nunca foi, né? Por quê? Porque foi matéria-prima que ele comprou e foi parar no lixo. É ou não é? Sim. Então, peraí, por que essa matéria-prima minha foi parar no lixo? Porque os meus processos não são eficientes, então eu tenho que melhorar os meus processos. Falta para o empresário, muitas vezes, dentro da equipe dele, alguém que tenha essa visão e que possa vender essa ideia para ele. E olha, eu percebi que dentro da empresa lá, quando eu falei isso, eu arrumei um monte de inimigo, porque muitos dos gestores da empresa não tinham essa visão. Eles não tinham essa noção. Para eles, por exemplo,
Ah, gerar cavaco? Tudo bem, né? É cavaco. Eu tenho que usinar a peça. Só que ele esquece que para gerar aquele volume de cavaco, ele gastou ferramenta, ele gastou energia elétrica, ele gastou fluido de corte, ele gastou mão de obra, ele teve desgaste da máquina, que a máquina poderia estar produzindo muito mais peças do que ela está produzindo se ela tirasse menos cavaco da peça. Né? Faltava lá para o gestor de produção, faltava para o cara lá do gestor de suprimentos, né? Essa visão. Bom, peraí. Então, se eu comprar um material mais adequado, né, eu posso economizar dinheiro. Talvez, né, aquela vantagem, né? Qual é a diferença entre custo e preço? Muitas vezes, para o cara de suprimentos, né, o mais importante para ele é o preço. Só que ele está equivocado. O mais importante não é o preço. O que é importante para a empresa? O custo. Por quê? Porque de repente eu compro uma matéria-prima mais barata, eu vou pagar menos pela matéria-prima, mas dentro do meu processo eu gasto mais hora-máquina, mais insumos, mais energia, mais água, mais mão de obra para poder produzir com a matéria-prima de má qualidade. Fora o que eu gero de retrabalho ou às vezes de refúgio. Às vezes eu pago um pouquinho mais pela matéria-prima, mas eu ganho isso muito mais dentro do meu processo. Porque a matéria-prima é melhor, eu consigo aproveitar melhor a minha máquina, melhor a minha mão de obra, gasto menos energia, gasto menos insumos para produzir e gero menos refúgio. Então, muitas vezes, o preço de aquisição, né, é muito maior do que o custo do processo. Né? E muitas vezes falta essa visão para o pessoal da área de suprimentos. E para eles o importante é gastar, é pagar pouco. E não é esse o negócio. Né? Eu tenho que trazer matéria-prima para dentro da minha empresa que seja eficiente para o meu processo. E não que eu pague barato. A eficiência, muitas vezes, vai sair muito mais barato do que o preço da matéria-prima. E essa diferença entre custo e preço é uma visão difícil pra caramba para você colocar dentro das empresas. Por incrível que pareça, existem vários fatores que afetam a adoção do conceito de tecnologia mais limpa. Vamos ver alguns deles. Fatores estruturais, que podem ser a necessidade de modificar a equipe já instalada. É o que eu acabei de falar para vocês. Muitas vezes, para que eu tenha um processo produtivo mais eficiente, eu preciso mudar o quê? As pessoas. E as empresas, muitas vezes, têm medo de mudar as pessoas. Eu falo, esse cara já está comigo há 10 anos, nunca me deu trabalho. Nunca deu trabalho, mas também nunca inovou em nada. Ele continua fazendo o que era feito há 50 anos atrás. Né? Não melhorou na dica de nada, não foi eficiente em nada, não trouxe nenhuma melhoria. As grandes corporações, elas costumam fazer, principalmente a nível gerencial, uma atividade que eles chamam de job rotation. O que é isso? O gerente ele fica 2 anos numa área, depois ele pode ou ficar mais 2 na mesma área, dependendo da eficiência e dos resultados que ele apresentar, e depois ele é obrigado a mudar de área. O máximo que ele consegue ficar dentro da mesma área são 4 anos. Por quê? O primeiro ano normalmente é um ano de conhecimento. E o segundo ano é o ano dele implantar as melhorias. Né? É o ano dele implantar as melhorias. Então, né, o que se espera? Né, as grandes corporações.
elas rodam os gerentes de área justamente para os caras não ficarem acomodados. Né? E trazer sempre novas melhorias para as equipes. Empresas que mantêm o mesmo cara no mesmo cargo por muito tempo, ela está perdendo oportunidade de melhoria. Atrasos dos programas educativos é outro problema das empresas. As empresas não treinam as pessoas, não conscientizam as pessoas, não evoluem os seus processos tecnológicos. Né? Ou seja, a empresa não inova, a empresa que não inova morre. 3. Falta de comunicação. Esse aqui, então, meu Deus do céu. Muitas vezes, o cara da produção não consegue conversar com o cara de suprimentos para dizer que aquela matéria-prima que ele trouxe é uma porcaria, que aquilo está gerando um custo muito mais alto. Né? Falta esse tipo de comunicação. Falta com que as áreas da empresa se reúnam. Né? Eu tive um diretor alemão, eu gostei muito do que ele falou. Né? Só para vocês terem uma ideia. Ele chamou todos os gestores da empresa para uma reunião e pediu para que cada gestor mostrasse os seus indicadores pessoais. E aí foi lá o gerente de RH, o gerente de produção, o gerente de manutenção, o gerente de suprimentos, todos os gerentes foram lá mostrar os seus indicadores. Todo mundo mostrou indicador, todo mundo com indicador positivo. Né? E o alemão, oh, obrigado, parabéns, sim, muito bom, muito bom. Aí no finalzinho, depois que todo mundo apresentou, ele falou assim, olhou para todo mundo e falou, é uma pena, mas vocês são todas mentirosos. Nossa, foi uma balbúrdia, um auê danado dentro do auditório. Ele falou, calma, senhores, eu explico. Como é que pode todos vocês estarem com o resultado na verde, se o resultado de uma empresa está na vermelho? Se todos fez o serviço certo, por que a empresa não ganha dinheiro? Né? Por que isso? Como isso acontece? Eu quero saber de vocês, dos senhores, como é que os senhores contribuem para que a empresa ganhe dinheiro? Não para que vocês recebam o bônus, mas sim para a empresa ganhar dinheiro. Por que isso? É justamente o que eu falei para vocês. Os indicadores da empresa não se comunicam. Né? Por exemplo, o cara lá, o gerente de suprimentos, ele tinha o objetivo de reduzir em 5% as despesas da empresa na aquisição de insumos. O que ele fez? Foi para o mercado e comprou o quê? Material 5% mais barato. Material mais barato, material de qualidade inferior. E na produção, mais trabalho para se produzir. E a produção, ela tinha lá unidades produzidas. Ou seja, eles produziam com matéria-prima ruim, com matéria-prima boa, eles produziam na mesma quantidade. O único problema é que a matéria ruim gerava muito mais refúgio. Mas eles contavam o quê? Unidades produzidas, seja boa ou ruim. Então, todo mundo atingia os seus indicadores. Só que, no fundo, a empresa estava perdendo dinheiro. Porque estava gastando mais dinheiro para produzir e entregando menos produtos para os clientes. Por isso que o alemão falou, são todos mentirosos. Mas por quê? Porque a comunicação entre as áreas não era eficiente. Cada um trabalhava com o seu indicador, cada um trabalhava
no seu sistema e atingir as suas metas. Ok, tudo bem, peguei meu bônus, dane-se o resto. Né? Não podemos permanecer inerte, pois também são vários os incentivos para a adoção do conceito de tecnologia mais limpa, tal como os investimentos e os benefícios econômicos, né? Ganhar dinheiro, as vantagens que podem ser obtidas no mercado, produto com custo mais baixo, maior, né, participação no mercado, maior markup, diminuição de riscos e danos ambientais, né? Ou seja, menos riscos de eu tomar multa do Estado, menos gasto para mandar material para descarte, né? Menos despesas. Adicionalmente, todos os fatores expostos, né, é pertinente, né, que o poder público e a população em geral também assumam a sua cota, ou seja, nós, como consumidores, como participantes indiretos do processo, também temos a nossa responsabilidade de participar, né? Aquela história, para que eu trago o saquinho de papel e uma sacolinha de plástico da padaria se eu não vou comer nem o saquinho de papel e nem a sacolinha de plástico? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer para diminuir o impacto ambiental? Eu também tenho que criar essa consciência, gente. Então, consciência ambiental é um fator importante para todo mundo, né? E nós, como consumidores, devemos participar desse processo. Pessoal, alguma dúvida com relação ao conteúdo da aula de hoje? Professor, eu entendi, assim, entrei uns minutos após a aula ter começado, mas ter iniciado aí, mas, assim, para mim foi claro, referente às colocações do conteúdo, isso retrata a realidade, né, da vivida dentro da indústria, aplicação do dia a dia, né? Uhum. Então, assim, eu entendi claramente o que foi proposto. Até o prezado momento, eu não tenho nenhuma dúvida, não. Certo. Pessoal, não esqueçam de acessar lá o AVA e fazer a pergunta de hoje, tá? Tem uma pergunta lá para vocês responderem no AVA, valendo 100 pontos. Vocês têm até a meia-noite de hoje para fazer isso, tá bom? Dúvida, professor? Tá bom, Pois professor. não. Por que às vezes, entra algumas postagens nos encontros 1 e 2, inclusive eu recebi um e-mail no dia 4, que eu tinha atividades no encontro 1 e 2, se não fossem feitas até a data do dia 5, poderia ser reprovada nessa questão. Aí eu achei estranho, porque eu já tinha feito esses encontros, Uhum. e eu não estava acessando eles novamente. Então, se eu não recebo esse e-mail, eu não ia fazer essa atividade novamente, entendeu? É porque vocês têm um tutor, que não sou eu, né? Eu sou o professor da disciplina. Vocês têm um tutor da disciplina que cobra as atividades que estão no AVA. Então, Sim, algumas sim. atividades que estão lá, não sou eu que vou cobrar de vocês. Mas não tem data limite, professor? Encontro 1 e 2 foi até o dia 12, exemplo. Aí, aí teria que ter postagem no 3 e 4 em diante? Com o negócio da pandemia, eles andaram alterando alguns calendários. E aí, galera? Diga, Diego. Tudo bem, e você? Beleza? Tudo bem aí, galera? Tudo bem? Viu, pessoal? Professor, Então, oi. você pode confirmar para mim o seu e-mail, professor? Meu e-mail é Sergio_Santos @ anhanguera.com. Tá, Sergio_Santos. Santos @ anhanguera.com. Ah, tá bom, professor. Obrigado, tá?
você pode responder direto pelo Ava, que ele vai cair lá no meu e-mail corporativo, tá? Ah, tá bom. Se você quiser fazer alguma pergunta também, você pode fazer por lá, que ele vai direcionar o meu ambiente corporativo. Ah, tá bom. Ok? Professor, Oi, você recebeu as minhas atividades? recebi. Não respondi ainda, mas recebi. Tá ok. Tá bom? Ok. Ô, professor, Oi. acho que eu também passei atividade, que o senhor pediu, foi direto eu passei direto no e-mail da Anguera, isso mesmo, né? É isso mesmo, tá correto. Ah, não, legal, então. Tá bom? E as aulas vão manter sempre nessa unidade 1, Sim, o link da aula ao vivo vai estar sempre na unidade 1, sessão 1. Ah, ok, então. Tá? As aulas ao vivo, o link está sempre lá. Unidade 1, sessão 1. Agora, a atividade de hoje vai estar na unidade 4, sessão 1. Ah, Então, tá. a atividade que vocês têm que fazer pós-aula, ela está lá na unidade 4, sessão 1. Tá ok? Ok. Tá joia, então, pessoal. Uma boa noite para vocês e uma boa semana. Valeu, Falou, Boa professor. noite, professor. Valeu, professor. Tudo de bom para vocês. Desenho? O que você quer? Você quer?